Um escritório de advocacia de Chicago me procurou por causa de um vídeo de hambúrguer que fiz. Vamos começar. Há quase 10 anos eu gravei um vídeo de receita de hambúrguer imitando um restaurante de hambúrguer de Los Angeles chamado Umami Burger. E até hoje eu não coloquei tanto trabalho em nenhuma das minhas imitações quanto coloquei nesta. O Umami Burger mais próximo ficava a cerca de 2 horas de carro de onde eu moro, e eu provavelmente fui lá umas 5 vezes só para fazer reconhecimento deste hambúrguer. Na época, né, era um hambúrguer muito popular e acho que fiz um excelente trabalho. Como você verá em breve neste hambúrguer, ele é basicamente, construído em umami, que na época era um termo em alta para ser usado em restaurantes e tal. Agora, acho que todo mundo está cansado dessa palavra umami, mas basicamente o que significa saboroso. E você está construindo com ingredientes que são ricos em glutamato, que realça os sabores como o monossódico de glutamato faz. Então, de qualquer forma, eu faço este vídeo, eu divido em 2 vídeos. Na verdade, um era o molho e os temperos, o outro era o cozimento real e a construção do hambúrguer. E, novamente, eu estava muito orgulhoso deste vídeo. Eu estava muito orgulhoso do imitação, quero dizer. Eu fiz um trabalho realmente bom nesta receita de hambúrguer, muito pouco depois de ter carregado este vídeo. Um escritório de advocacia de Chicago me contata com uma ordem de cessar e desistir de Umami Burgers. Eles representavam o Umami Burgers e havia algumas coisas que os incomodavam. Uma era eu representando que esta é a receita deles, o que eu nunca fiz. Deixei bem claro que era uma imitação. E a outra era o uso de Umami Burger, as palavras Umami Burger no meu título, e também dizendo isso ao longo. Então eles queriam que eu retirasse o vídeo. Basicamente, eu estava tendo uma troca com este advogado e eu estava dizendo, bem, você sabe, uso justo. E eles basicamente estavam ameaçando me processar. Então, eu comecei a investigar e descobri que o Umami Burger fez a mesma coisa com um restaurante baseado em Austin, Texas, chamado Umami Mia. Então, era um restaurante italiano chamado Umami Mia. Não era um restaurante de hambúrgueres, Umami Burgers. Era um restaurante italiano. E eles entraram com uma injunção contra este restaurante para que cessassem imediatamente o uso da palavra umami. A palavra umami existe desde 1911. Um químico japonês inventou esse termo. De qualquer forma, foi para o tribunal e um juiz decidiu a favor do umami mea. Basicamente, a decisão foi que umami é um termo culinário comum que não deve ser monopolizado. Então, entrei em contato com aquele tribunal, na verdade, né, e consegui obter os documentos do tribunal, basicamente a decisão, né, os documentos da decisão, e os enviei por e-mail para este advogado de Chicago, sem mais nada, né, apenas esse anexo. Nunca recebi retorno dele, então mantive o título como estava. Avançando um pouco, chegarei ao vídeo rapidamente. Eu estava fazendo uma cópia de outro hambúrguer umami de um restaurante de Chicago chamado Bopping Grill. É um restaurante do tipo fusão coreana. Entrei em contato com o restaurante para confirmar se eu poderia fazer uma cópia. O dono do restaurante era muito legal e eu estava conversando com ela, sobre o que eu ia fazer. Então eu terminei o vídeo e enviei a ela o link para que ela pudesse vê-lo antes de eu postá-lo. E ela voltou para mim dizendo, ei, você poderia mudar o nome? Porque este advogado nos contatou e o Umami Burger, blá, 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 blá. Eu disse a ela que não precisa mudar o nome do seu hambúrguer. Aqui estão os documentos judiciais. Envie isso a eles e eles o deixarão em paz. Mas ela optou por manter o nome alterado. Então, dane-se o Umami Burgers. Eles são um bando de... Eu não vou dizer, tento manter minha linguagem limpa no meu canal aqui, mas eles estão intimidando esses restaurantes, tentando ainda monopolizar a palavra umami, mesmo que eles realmente não tenham direito de monopolizar a palavra umami. Enfim, dito tudo isso, eu acho que fiz um ótimo trabalho no vídeo. Ele tem vivido no canal Ballistic Burgers agora por, novamente, quase 10 anos e sempre me incomodou que não é neste canal. Há muitas lições a tirar da receita real.
Há uma mistura de temperos realmente boa, um ketchup caseiro e o que eles chamam de molho mestre, que é um intensificador de umami. Todos esses ingredientes são ótimos em qualquer hambúrguer que você fizer. Então, sem mais delongas, vamos começar com os temperos e os molhos e tudo mais. E vai ser um vídeo longo, mas vale a pena assistir. O que vamos usar são certos ingredientes para realçar esse umami, para intensificar os sabores. E, na verdade, são ingredientes que contêm uma quantidade naturalmente alta de glutamato. Agora vamos começar com o pó de umami. Temos aqui pó de cogumelo seco. Tudo o que vou usar aqui está disponível online, ou você pode comprar em uma loja étnica ou em um mercado asiático. Este é pó de cogumelo seco. Algumas opções aqui que você pode comprar, se este é cogumelo shiitake seco, e você pode moer isso você mesmo. Posso te dizer por experiência, é bastante trabalhoso. Ou você pode comprar isso. Isso é chamado de tempero de cogumelo. É basicamente cogumelos em pó e alguns outros ingredientes, mas todos os outros ingredientes contêm muito do umami e até diz aqui. Agora aproveite um tempero natural adequado para todos. Certo, próximos ingredientes, isso foi meia xícara do pó. Eu tenho aqui 1/4 de xícara de molho de soja em pó. Isso tem muito umami. Eu tenho aqui 1/4 de xícara de alga seca, está em pó. Basicamente é isso, é chamado de dashi kombu e é assim que se parece. É alga seca e eu cortei isso em pequenos pedaços e joguei em um moedor de ervas, como um moinho de café. 2 colheres de chá de anis estrelado, eu mesmo moí. O que eu fiz aqui foi pegar alguns flocos de peixe bonito e moê-los. Então, isso é, na verdade, a carne de um peixe bonito que foi desidratada em pequenos flocos e depois eu a moí em um pó. Isso é 1 colher de chá, jogue isso aí. 1 colher de chá de pimenta branca. Deu uma boa agitada e aqui está o que temos. Colocarei isso em uma coqueteleira e passaremos para um desses molhos. Tudo bem, agora vamos enfrentar esse ketchup umami. Vamos começar com 2 latas de 14,5 onças de tomates assados no fogo e triturados. Agora, tomates cozidos e secos são muito ricos nesse glutamato, esse umami. Eu tenho aqui 2 colheres de sopa de pasta de tomate seco ao sol, uma cebola doce média picada e caramelizada, novamente cebolas caramelizadas, ricas nesse glutamato, 1/4 de xícara de vinagre de arroz. Este é 1/4 de xícara de vinagre de maçã, 1 colher de sopa de molho inglês. Um molho de ostra, isto é 1 colher de sopa de tamari, e basicamente é molho de soja produzido sem qualquer trigo. Eu tenho aqui 2 colheres de chá de pasta de anchova, 2 colheres de sopa daquele sal de trufa, 3 colheres de sopa de azeite de oliva e 1,5 xícaras de açúcar turbinado, açúcar bruto. Vou misturar isso agora. Ok, agora vou transferir tudo para uma panela. Vou levar isso para ferver. Reduzirei para fogo baixo. Eu só quero ter certeza de que, antes de tudo, tudo seja cozido junto, e então eu quero engrossá-lo um pouco. Depois disso, vamos deixar isso esfriar, então vou colocá-lo na geladeira. Agora vamos fazer o que a umami chama de molho mestre. Isso basicamente vai em praticamente tudo que eles fazem lá. Vamos começar com 1 xícara de molho de soja muito escuro e muito bom. Você pode ver que é bem grosso. Mais 1 colher de sopa daquele tamari, meia xícara de mel. 2 colheres de sopa daquele extrato de cogumelo em pó, 2 colheres de sopa de miso, 2 colheres de chá de koji, que é basicamente arroz fermentado, 1 colher de chá de óleo de trufa, 1 colher de chá daquele anis estrelado moído, 1 colher de chá de molho de peixe, algumas boas pitadas de sal marinho, 1 colher de sopa daquela alga seca e vamos bater isso. Tá ficando bom, mas quase esqueci de algo.
1/4 de colher de chá de pimenta caiena. E estamos prontos. O que vou fazer a seguir é encher uma garrafa de squeeze com isso e vai ser aplicado no hambúrguer, basicamente como está. Faça uma espécie de uma cobertura, por falta de um termo melhor, para os tomates que eles usam no hambúrguer deles. Os tomates que eles usam agora são secos no forno. O motivo de eles fazerem isso é porque os tomates cozidos contêm uma concentração maior de glutamato. Então, vamos começar com uma colher de sopa de açúcar mascavo, é uma colher de sopa. Agora, isso é pasta de tomate seco ao sol. 3/4 de colher de chá pó de molho de soja seco. Eu comprei isso online. Coloque isso aí e eu vou usar meia colher de chá molho Worcestershire. Está ficando bom. Vamos pegar esses tomates. Como você pode ver, cortei esses com cerca de 6 milímetros de espessura. O que eu vou fazer é apenas pegar um pincel de cozinha e pincelar esses tomates com isso, como eu disse, numa espécie de pasta que eu fiz. Ok, perfeito. Deixarei isso de lado. Vamos passar para o próximo item da agenda, que é um frico de parmigiano reggiano, então vai ser bom. Agora, em vez de um queijo derretido, o Umami Burger, na verdade, coloca um bom e crocante frico de parmigiano reggiano em cima do seu hambúrguer. O motivo é que esses queijos mais secos, meio mais duros, como um parmesão, são supostos ter um nível de umami mais alto. Então, o que eu tenho aqui é um silpat, uma daquelas esteiras de silicone com um anel. Então, eu vou seguir em frente e colocar um pouco desse queijo aqui. Este é parmigiano reggiano recém-ralado. Tudo bem, agora eu tenho o primo aquecendo lá no pátio, então eu te encontro lá fora. Meu primo está funcionando a 250 graus e eu o acendi recentemente. Eu tenho aí a ventilação inferior, está aberta a cerca de uma largura de dedo, e eu tenho a parte da roda de margarida totalmente aberta agora, mas não o anel inteiro. Vamos abrir isso. Atualmente, estou lidando com uma configuração bastante interessante. Eu tenho o defletor de calor deste lado com a grelha, e então eu tenho a inserção de chapa de ferro fundido bem aqui, lado liso para cima, e está meio que agindo como um defletor de calor agora. E então eu tenho duas das prateleiras de extensão posicionadas em cima da grelha e da chapa. O que vou fazer agora é colocar os tomates. Vamos colocá-los bem aqui. Estou fazendo isso para que, se eles pingarem, não pinguem na chapa. Porque é nessa que vou preparar o hambúrguer. Tudo bem, então vou seguir em frente e simplesmente fechar a tampa. E eu vou apenas monitorar esses. Eu quero que o queijo, você sabe, derreta e fique bem crocante, e quero que os tomates se desidratem mais ou menos. Esses caras estão cozinhando há mais de 30 minutos. Acabei de verificá-los e, como você pode ver, esses fricos de queijo estão prontos. Os tomates ainda têm um caminho a percorrer. Eu os virei há cerca de 15 minutos, então vou tirá-los. Agora, o que eu vou fazer é voltar para casa e eu vou caramelizar algumas cebolas no fogão. Eu vou usar um pouco de manteiga, um pouco de óleo, uma pitada de sal e uma pitada de anis estrelado moído, junto com essa caramelização, certo? Mais 15 a 20 minutos depois e os tomates estão prontos. Vou remover estes da grelha e seguir em frente. Removerei estas grelhas extensíveis. Deixarei esta chapa de ferro fundido esquentar um pouco mais. Deixarei isso aqui como uma estação de aquecimento para os pães. Da próxima vez que me ver na câmera, estaremos cozinhando um hambúrguer umami. Tudo bem, a chapa está em um bom calor médio-alto agora. Perfeito, aqui está o meu hambúrguer. Este é um hambúrguer de 6 onças que eu moí sozinho agora. Mamãe afirma que eles usam de 4 a 5 cortes de carne diferentes. Claro, eles não estão divulgando os cortes. Então, o que eu fiz foi pegar um pouco de ribeye, um pouco de costela de boi, um pouco de bife de flanco, um pouco de carne seca de 35 dias, para aumentar um pouco mais o umami, e isso era um ribeye, e então um pouco de bife de contrafilé wagyu,
americano, então acho que isso vai se sustentar contra o hambúrguer umami. O que vou fazer é pegar um pouco desse molho principal, apenas fazer um pequeno círculo ali, um pouco desse pó umami, vamos colocar isso na chapa. Vou colocar outro círculo deste molho principal. Um pouco mais desse pó umami. Temos uma bela mudança de cor chegando na metade do hambúrguer. Vamos virar. Enquanto isso termina, vamos torrar nossos pães. Agora, novamente, o umami, eles estão aproveitando os alimentos que têm um alto teor de umami, alto teor de glutamato, então estamos usando pães de hambúrguer de batata. Eles não são de farinha comum, e eles carimbam os deles com um pequeno logotipo no topo do pão. Basicamente, o que eu fiz foi criar um carimbo de borracha, e eu não sei o que eles estão usando para a tinta deles, mas eu fui em frente e reduzi um pouco de molho de soja para uma pasta realmente espessa, né? Uma pasta semelhante à tinta, e foi isso que eu usei para carimbar. Pincelei estes com um pouco de azeite de oliva, vou tostar bem isso. Certo, dá uma tostada realmente boa nos pães. Hambúrgueres parecem prontos, acho que estamos prontos para fazer um hambúrguer umami, pessoal. Certo, vamos montar este hambúrguer exatamente como eles fariam, hambúrguer umami. Este primeiro passo pode parecer estranho para alguns, porque todos nós queremos manter o pão de baixo o mais seco possível. Vou colocar um pouco desse ketchup umami que eu fiz no pão de baixo. Vamos colocar esse belo hambúrguer. Agora vamos colocar algumas dessas cebolas caramelizadas. O frico de queijo. Agora, quando caramelizei a cebola, outra coisa que fiz foi refogar alguns cogumelos shiitake. Os shiitakes frescos, e os joguei lá com as cebolas. Então jogue-os lá. Aparentemente eles têm muito dessa qualidade umami neles. Então vamos colocar alguns desses tomates umamificados. Pão, um pouco daquele ketchup umami. E aí está o hambúrguer umami. Sabe de uma coisa? Parece exatamente com o original. Só que eu meio que gosto mais do logo no pão do que o deles. Vamos experimentar. Uau. Estou extremamente orgulhoso de mim mesmo, porque estive lá 4 ou 5 vezes, e isso tem gosto do hambúrguer deles. Estou realmente feliz. Muito obrigado por ficar por aqui e assistir o Greg, 10 anos mais jovem, preparar o hambúrguer tsumami que quase o meteu em problemas com a lei. Se você não está inscrito, considere se inscrever, curtir o vídeo se gostou, ativar as notificações e até o próximo vídeo. Eu não tenho nada para brindar com você. Enfim, continue enviando suas sugestões de hambúrguer e nos vemos no próximo vídeo. Saúde!